Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema do vídeo, como eu já havia prometido alguns vídeos atrás, e eu tenho me esforçado para criar essa playlist Copas do Mundo, né? Agora esse é o último vídeo de Copa do Mundo que eu faço aí ainda durante esse tempo. Não sei se teremos outros, porque como o propósito nosso aqui é uma avaliação histórica, né? Então acredito que boa parte das reavaliações históricas que eu fiz e faço acerca das Copas já está bem constado aí na nossa playlist. Então fica a sugestão para você, mais uma vez, que você possa olhar ali, procurar vídeos, hora de edições específicas, né, como Copa de 50, Copa de 98, entre outras, hora performances específicas, né, de jogadores, 2012, 2014, uma análise também mais geral dos melhores, as melhores atuações que tivemos, e também, às vezes, fazendo um panorama do histórico da seleção brasileira, positivo ou negativamente, como tantos outros vídeos aí. A seleção da Espanha também já fizemos. Além de falar de Copas, no sentido geral, por exemplo, qual foi a Copa mais roubada da história. Então, o vídeo de hoje vai falar da seleção inglesa, do histórico da Inglaterra nas Copas, né? E isso levantou uma polêmica, né? Porque o pessoal aí nas redes sociais, e eu também, né, como trabalho como professor de inglês, os alunos trazendo essa polêmica, né? Porque na concepção geral, realmente, soccer é um nome, é o termo utilizado pelos americanos, né? Teria sido um termo criado pelos americanos para diferenciar do futebol, que para eles é o que nós e mundialmente entende-se como futebol americano, American Football, e no resto do mundo nós utilizamos futebol para designar o futebol. Então, somente os americanos é que usam soccer. No entanto, a origem dessa palavra, e aí que fica a grande curiosidade, a origem dessa palavra é, na verdade, britânica. É um termo totalmente britânico do porquê desse soccer. E eu vou explicar muito brevemente para vocês. Quando, né, os ingleses criaram o futebol, enfim, começaram a praticá-lo, havia, entre outros esportes, que utilizavam pé e mão, outros esportes distintos que ainda estavam na sua fase de definição, longe ainda de estabelecerem-se todas as regras, longe ainda de terem uma federação, um órgão internacional que regesse esse esporte, né? Então nós estamos aí na década de 60 do século XIX, 1863 mais ou menos, quando é criado o futebol, e assim nós entendemos, ao passo que a FIFA só lá em 1904, então mais de 40 anos depois. E ao mesmo tempo, né, não necessariamente no mesmo ano, e me foge agora qual seja o ano, mas na mesma época nós tínhamos o rugby, né, também bastante difundido. E o futebol, assim por nós entendido, era chamado de Association Football, ao passo que o rugby era Rugby Football. Também o rugby, ele utiliza-se o pé e a mão, tem mais chutes do que o futebol americano, que é em algumas pouquíssimas situações, né? A bola também é diferente, tem uma série de outras regras que distinguem o rugby do futebol americano. Eu não vou explicá-las, até porque eu não sei detalhá-las. Mas aqueles que praticavam o então chamado de Association Football eram chamados de Associers, ou Isoccers, ou Assockers, ao passo que aqueles que praticavam o rugby eram chamados de Ruggers. Então, essa diminuição, A-Soccer, acabou virando soccer, quando os britânicos levaram lá para os Estados Unidos, entre outras inovações, entre outras coisas, que os britânicos, né, já haviam colonizado os Estados Unidos, a independência já havia sido conquistada um século antes, mas, né, todos os colonos, os peregrinos, etc., levaram lá e adotou-se, portanto, esse termo soccer, porque também o entendido como futebol americano acabou sendo uma mescla, né? Não é a mesma coisa que o rugby. Ele se inspira muito no rugby, mas ele mesclou, trouxe coisas diferentes, e aí sim, futebol americano. E para eles ficou lá este futebol deles, né? Como futebol, e o outro, o soccer. Portanto, it's called soccer tem um sentido, né? Muito embora nós entendamos que o futebol é o mundial, né? Inclusive o nome da FIFA, né?
Federação Internacional Football Association. Então, para nós, para a tradução para o português, a gente vai pensar em associação já como uma organização, né? Mas se você tem federação e associação no próprio nome, quer dizer que sim, esse é o Football Association, é o Association Football, é o soccer. E até porque nós temos, né, futebol australiano, entre outras, outras formas, né, de praticar-se esportes com pé e bola que utilizam o futebol ali. E aí, então, essa distinção da FIFA vai ter muito a explicação da história da Inglaterra nas Copas. A pergunta que eu faço é se a Inglaterra pode ser campeã desta Copa. E eu gravo este vídeo já depois da primeira rodada, depois dos 6-2 da Inglaterra, que você pode pensar, mas é contra o Irã, mas hoje mesmo, quando estou gravando esse vídeo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, né? Então, no momento, até o então apresentado, a Holanda jogou ontem contra Senegal, França vai jogar ainda hoje. No momento, até então, a Inglaterra foi o que melhor apresentou o futebol das seleções campeãs, né? Claro que tem muita coisa para acontecer ainda. E a pergunta é, se a Inglaterra pode ser campeã? Todas as seleções que participam podem ser campeãs, né? A questão aqui que eu quero trazer para vocês é um pouco do histórico da Inglaterra nas Copas. E por que que, aí eu vou dar minha resposta lá no final, eu descarto, né? Claro que tudo pode mudar aí, mas em princípio eu não coloco em nenhuma Copa do Mundo a Inglaterra com 3 ou 4 principais seleções, com 3 ou 4 principais candidatas, né? Por melhor que esteja jogando, por melhor que seja sua geração e etc. Mas muito do histórico da Inglaterra nas Copas tem a ver também com essa disputa com a FIFA. Quando criada a Copa do Mundo, né, as primeiras 3 Copas, a Inglaterra não participou. E ela não participou por um conceito que eles tinham, né, por terem sido os criadores, por entenderem que preservar o futebol deles, o simples fato deles jogarem um torneio internacional poderia colocar em xeque isso, né? Não o fato de que eles criaram o futebol, mas são ruins, e sim para deixar sempre a ideia de que eles são soberanos, eram soberanos até então. Então, este, a rigor, é um motivo pelo qual a Inglaterra não participou nem em 30, nem em 34, nem em 38. Ela declinou da participação, não teve vontade de participar, e tem algumas situações, né? Inclusive, ela joga contra a Itália, que era então campeã do mundo de 34, e seria campeã também olímpica de 36, né? Num tempo em que não havia as restrições aí para de idade ou do que seja, né? Um tempo em que jogava-se os Jogos Olímpicos da mesma forma que a Copa do Mundo. É verdade que em 32 não houve edição, porque tem toda a celeuma FIFA e COI, a FIFA querendo ser dona do futebol. Então você tinha aí 3 polos importantes, que era o Comitê Olímpico, a FIFA e a Federação Inglesa de Futebol, que na verdade também significa os britânicos, porque sempre o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte acompanharam a Inglaterra, né? Quando era para ir, quando não era para ir, quando era para ser contra, para votar a favor, para votar contra, eles sempre acompanharam. E isso tem a ver também com o fato de porque, né, nas Olimpíadas nós vemos a Grã-Bretanha, o Reino Unido sendo representado, ao passo que na Copa do Mundo nós vemos Inglaterra, País de Gales, que agora apenas volta, Escócia, que teve várias participações, Irlanda do Norte, algumas pouquíssimas participações tiveram. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos é se realmente fosse a Grã-Bretanha representada no futebol desde o princípio, ao longo da história, talvez teria sido muito diferente a sorte e a realidade da Inglaterra nas Copas, né? Nós tivemos, por exemplo, George Best, norte-irlandês. A Escócia, que teve times interessantes em Copas distintas, né? No 74, outras Copas ali, 78, 82, com participações relevantes. País de Gales, né? De John Charles, 1958, que foi um dos grandes nomes ali do futebol naquela época. Agora o Gareth Bale. Então, portanto, se houvesse
a união desses 4 países, talvez a sorte realmente fosse outra. E é importante lembrar também aquela velha máxima, né, antiga, de que o sol não se põe no Império Britânico, porque você tinha territórios que pertenciam ao Reino Unido, à Grã-Bretanha, de ponta a ponta do mundo, né? Você vai desde as Ilhas Malvinas e os Estados Unidos, a Hong Kong, lá na China. Portanto, de fato, o sol não se punha. E talvez até hoje ainda dê para dizer que essa máxima ainda seja algo verdadeira, né? Pensemos, portanto, se os britânicos é que fossem representados e não apenas os ingleses. Certamente a história seria outra. Mas o fato é que a história é o que ela foi, não o que ela deveria nem poderia ter sido. E a Inglaterra começa sua história nas Copas apenas em 1950. Começa com aquela que é, talvez agora com essa vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, mas aqui até então, maior zebra da história das Copas. Inclusive no vídeo, qual foi o maior upset da história dos esportes, eu cito essa vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra em 1950, no Estádio da Independência, em Belo Horizonte. E a história da Inglaterra nessa Copa de 50 tem muito a ver com o que viria na sequência, porque eles chegam aqui como favoritos, eles né, seriam, junto com o país sede, a grande seleção e aquela que todo mundo esperava. E foi um fiasco completo, né? Você tem a maior sorte de desculpas dos ingleses, desde dizendo que na viagem desinsetizaram os aviões deles para cá e teve pessoas tossindo, muitas paradas, né? Pararam em Portugal, pararam no Egito, pararam em Recife, para então chegar no Rio de Janeiro, que jogaram no Maracanã, quando o Maracanã ainda não estava finalizado, seria finalizado praticamente para a final, né? Quando teve lá os seus quase 200 mil, e que nesse jogo deles tinha 30 mil pessoas e muito né, das construções ali, a poeira atrapalhou-os, tinha ratos e insetos por ali. Então eles dão uma série de desculpas, além da ausência de jogadores, das comidas que eles tiveram acesso aqui. Então eles dão desculpas sobre tudo. Mas o fato é que ali, já nesse momento, você tinha muitas seleções, muitos países, tanto nas suas ligas nacionais quanto nos seus times, né, nacionais, bem desenvolvidos e à frente já da Inglaterra. O tempo já tinha passado, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que sim, a Inglaterra foi muitíssimo afetada, né? Eles passam ali e outros países já os haviam superado. Tanto é que, quando a Hungria começa a impingir sua grande série de vitórias, aquela seleção monstruosa capitaneada por Puskás e Kocsis, a Inglaterra praticamente lança um desafio dizendo que os húngaros não são tão bons assim. Lembrando a frase de Léo, né, lateral esquerdo do Santos, antes de enfrentar o Barça na final do Mundial 2011. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Mais ou menos isso é que os ingleses, a imprensa, sobretudo, dizia lá, em 1953. Vamos ver se a Hungria é tudo isso mesmo. E desafiaram eles para jogar lá dentro de Wembley, né, um amistoso que teve características de jogo decisivo. Ah, parênteses, eu estava falando ali, né, das Olimpíadas, a Inglaterra inclusive desafiou, portanto, a Itália nesse entretempo, após a Olimpíada de 36, e vence a Itália. Então eles meio que disseram, não, nós somos os campeões, não precisamos jogar esse torneinho aí. Mais ou menos como a seleção americana, né, os grandes atletas da NBA nos jogos de seleções de basquete. Eles mandam o terceiro, quarto, quinto times. Então, os ingleses achavam, se sentiam dessa forma. Talvez até os anos 30 isso fazia algum sentido. A partir dos anos 40, anos 50, sobretudo, isso deixou de fazer sentido. E este jogo, né, contra a Hungria, termina 6-3 para os húngaros. Um golaço do Puskás, né, ele dá um corte aqui já na trave esquerda, na base da trave esquerda, um corte e um chute com muita força. Eu vou até colocar esse vídeo na descrição aí para você. Então passam-se as Copas ali em 58, né? Brasil e Inglaterra se enfrentam, dá 0-0, é o jogo que muda a história, né, daquela seleção brasileira, com as trocas
que viria a ter ali dos grandes jogadores, Pelé, Garrincha entrando, enfim, é decisivo. 62, Inglaterra meio tímida ali, tem uma boa performance, mas perde de novo para o Brasil, aliás, não perdeu em 58, mas perdeu em 62. E em 66, a Copa mais roubada da história, já dou spoiler aqui para vocês, realmente totalmente armada aquela Copa, mas era uma boa geração, era uma boa geração. Geração essa que termina na Copa de 70, enfrentamento com o Brasil, em que Carlos Alberto deveria ter sido expulso, sim, poderia ter mudado um pouco daquela história, daquele jogo, mas termina 1-0, né? E a Inglaterra perde nas quartas de final, né, para a Alemanha. E aí, na sequência, a Inglaterra vai passar por várias Copas em que não participou e pouquíssimas Copas em que foi relevante. 86 perde para a Argentina. Ah, perdeu por causa do gol de mão, foi 2-1. Não, mas foi um domínio completo da Argentina ali. Que pese Gary Lineker ter sido artilheiro daquele Mundial, a seleção inglesa foi uma coadjuvante, não foi uma seleção de grande peso ali. Em 90, eles chegam na semifinal e perdem a decisão do terceiro lugar para a Itália, mas eles chegam à semifinal aos trancos e barrancos, empates, vitórias nos pênaltis, poucos gols marcados. Então, realmente, uma época de pouca representatividade. Basta ver as performances deles nas Euros, né? 88 e 92, absolutamente irrelevante que a Inglaterra fez. E assim foi sempre essa história. 94 não participam da Copa, 98 são eliminados nas oitavas de final com a expulsão de David Beckham, nos pênaltis para a Argentina. Em 2002 chega com uma boa seleção, faz um bom jogo inicialmente contra o Brasil, mas sucumbem totalmente. E ali você pode dizer sim que a camisa pesou, que os jogadores pesam, né? Aquele lance do primeiro gol do Rivaldo, uma grande jogada do Ronaldinho Gaúcho, nasce do fato de que aqui na lateral, na defesa brasileira, portanto ataque da Inglaterra, o Beckham não quis entrar na dividida ali com o Roberto Carlos, né? Ele salta e aí no contra-ataque sai o golaço lá do Rivaldo, né? Uma grande jogada do Ronaldinho. 2006, né? Eles chegam lá com uma geração de ouro, mas são eliminados ali para Portugal nos pênaltis. 2010, sim, foram prejudicados por um gol errado ali, né? Mal anulado. E aí a história cobra o seu fato, né? Porque em 66, um gol dado aos ingleses, a bola não entrou. Em 2010, um gol que a bola entrou, foi anulado contra a mesma Alemanha, né? E aí em 2014, eliminados na primeira fase. Em 2018, chegaram numa semifinal, mas perderam, né, para a Croácia e perderam também a decisão do terceiro lugar para a Bélgica. Em 2021, chegam numa final de Euro, perdem para a Itália. Portanto, eu definiria a história da seleção inglesa como um acaso, o título de 66, e em nenhum outro momento ao longo da história das Copas eles tiveram campanhas minimamente relevantes na minha visão. Eu falei da seleção da Espanha e se você observar todos os números, você vai ver que são muito próximos, né? A Inglaterra somou ao todo mais pontos do que a Espanha, marcou menos gols e venceu menos jogos, né? Mas elas ficam ali as duas na sétima, oitava, nona posições também com o Uruguai ali e Holanda ficam ali meio que disputando, mas é errado, né? É errôneo, é uma falácia você pensar que Inglaterra e Espanha têm um desempenho semelhantes, porque sim, embora ambas tenham apenas um título, nenhum outro vice-campeonato, portanto nenhuma outra final. A Espanha tem ali um terceiro lugar, né, em 50, e a Inglaterra tem 2 quartos lugares em 90 e em 2018, né? Mas ambas com não idas às Copas, eliminações cedo, né, eventualmente na primeira fase, ou eliminações em quartas de final. Se enfrentaram poucas vezes, acho que em 82 elas se enfrentam, mas é falacioso, porque justamente no vídeo da Espanha, que eu peço para que você assista também, eu conto que a Espanha foi a seleção mais prejudicada da história das Copas, montou grandes gerações, teve grandes momentos, além de um desempenho vastamente superior na Euro. São 3 títulos da Eurocopa para a Espanha contra 0 da Inglaterra, né? E a verdade é essa: a Inglaterra teve
uma preponderância no início, é campeã olímpica em 8 e em 12, mas após isso torna-se cada vez mais irrelevante. Então, fazendo uma comparação, né? Se eu comparei a Espanha ao Corinthians na Libertadores, né? E disse que, na verdade, a Espanha é muito maior em Copas do que o próprio Corinthians na Libertadores, a Inglaterra é um Atlético Mineiro. Vamos colocar assim. O Atlético Mineiro eu não considero um clube grande do Brasil e não considero a Inglaterra uma seleção grande na história das seleções. E, por conta disso, né, eu sei que camisa não ganha jogo, sei que tradição não ganha jogo, e blá blá blá, como nós vimos agora e sempre vimos ao longo de todos os tempos, a lógica se subverte, mas eu sigo apostando que a Inglaterra não é candidata a título. Me surpreenderia e me surpreenderá muito se inclusive chegar à final, né? Estou gravando esse vídeo, repito, na primeira rodada ainda, não aconteceu nem a segunda rodada, mas me surpreenderá muito. Eu descarto a Inglaterra, como eu falei no vídeo da Espanha, eu colocaria Brasil, naturalmente, como um dos principais candidatos, a própria Espanha como uma força, a Alemanha, porque sempre a Alemanha, e citei a Argentina, né? Quem sabe a Argentina já subverte a lógica aí. Mas a Inglaterra segue sendo, para mim, uma carta fora do baralho. A própria França, que tem N desfalques aí, segue sendo, na minha visão, ainda mais candidata do que a Inglaterra. E para vocês, pessoal, o que vocês pensam? Valeu, um abraço a todos.